Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Fórum da Juventude. Comigo tenho já os convidados habituais que se juntam à RFM. A RFM TV para mais uma hora e mais um debate. À minha esquerda tenho Filipe Gonçalves, do Movimento Independente da Maranhão Somos Todos, o Peixoto da Juventude Socialista, Luís Diniz do CDS, Rita Batista, representação da Juventude Social Democrata, e também João Carvalho, representação do Bloco de Esquerda. A todos, o meu sincero obrigado por estarem aqui connosco para mais um debate. O tema de hoje é os idosos e respostas sociais em contexto de crise económica. Não raras vezes assistimos já a lares sublotados, filhos que não têm tempo para os pais. Qual o caminho que nos espera? Em que sentido estamos nós a seguir, sendo que a esperança média de vida está a aumentar? Bom dia, Domingos. Por onde é que podemos começar este debate? Bom dia. Eu acho que podemos começar o debate tendo um enquadramento daquilo que são as tendências demográficas e aquilo que são as condições económicas e de resposta social que surgem com o envelhecimento. E dizer que o aumento do peso demográfico da pessoa idosa, associado a um contexto económico adverso, coloca-nos enormes desafios a todos. E trazer esses desafios a debate, para além de ser, apesar de ser uma ação primária, é sempre importante. Esta realidade desafia o nosso modelo social e pode pôr em causa aquele conceito, o princípio de solidariedade intergeracional, ou seja, de forma simples, entende-se como os mais jovens e saudáveis serem capazes de cuidar dos mais idosos e vulneráveis. E dizer que coloca também algumas dúvidas quanto à capacidade de resposta do Estado, das entidades públicas e privadas, da sociedade civil numa ação coletiva e até das próprias famílias para fazer face às necessidades que surgem com o envelhecimento. E para termos uma ideia da dimensão do problema, eu chamaria a atenção para três situações muito particulares. Primeiro é a tendência demográfica. Portugal está considerado como um dos 10 países mais envelhecidos do mundo. E estima-se que, até 2040, Portugal seja o quarto país da União Europeia com maior porcentagem de idosos e o terceiro que gasta mais ou que gastará mais em pensões. Depois de referir que isto está associado a um contexto económico. Toda a gente sabe que Portugal tem um endividamento dramático e que o sistema previdencial é aquele que faz a cobertura dos riscos sociais, nomeadamente os riscos associados ao envelhecimento, estará com saldos negativos e irreversíveis até 2020. E o Fundo de Estabilização da Segurança Social estará esgotado em 2040. Portanto, este cenário coloca-nos enormes desafios. Mas há outro desafio que é ainda maior, que, segundo o estudo de uma investigadora chamada Ana Sousa, evidenciou que é a sociedade civil não tem consciência, não está consciencializada das dificuldades financeiras que as IPSS vão enfrentar. Como sabem, as IPSS são as instituições sem fins lucrativos que materializam grande parte das respostas sociais associadas ao envelhecimento e, de facto, a sua situação financeira é de tal forma vulnerável que tem vindo a apresentar déficits crónicos desde 1998, com algumas melhorias em 2001 e 2004, mas desde 2005 esse déficit tem vindo a aumentar e registrado em 2008 um déficit de 618 milhões de euros. Portanto, esta realidade demográfica, esta realidade económica e financeira, obriga-nos, do ponto de vista político e até da sociedade civil, a encontrar, a refletir e a debater e encontrar soluções e respostas para este problema e para estes problemas que surgem com o envelhecimento e encontrar também algumas respostas e algumas soluções para potenciar a viabilidade económica e financeira das IPSS, que são as instituições que materializam, de facto, estas respostas sociais.
Muito bem, muito obrigada, Domingos, por mais esta nota introdutória. Foi, de certa forma, um cenário preocupante, aquele que o Domingos nos trouxe aqui, preocupante e também, de certa forma, realista, sustentado, portanto, na realidade. Como é que podemos vislumbrar, de certa forma, o futuro do nosso país, dos nossos idosos, perante estes dados, esta realidade? Muito bem, bom dia. O tema que nos faz aqui hoje é, obviamente, arranja um grande número de população. Sabemos, como o Domingos disse, que Portugal é considerado um dos países mais envelhecidos da União Europeia. Estima-se que cerca de 20% da população portuguesa tenha mais de 65 anos. Isto é uma realidade inquestionável, mas é uma realidade que deve-se não só a todo o conjunto de fatores, quer seja das crises económica e social, mas deve-se também à esperança média de vida nestes últimos anos ter aumentado de forma significativa. Contudo, um dos temas que nós abordamos quando falamos de idosos, tendo-se para já com a sua condição, como é que eles vivem nesses últimos anos da sua vida, e uma das realidades que nos deparamos é que em Portugal, grande parte desses idosos vivem sozinhos. Mas eu acho que temos de distinguir estas duas vertentes. O haver muitos idosos não significa que esses idosos tenham de ter ou que o Estado não os consiga apoiar, ou que tenham de viver esses últimos anos sozinhos ou longe da família. Isto é mais uma questão cultural, a meu ver. E se nós analisarmos os dados que hoje temos, verificamos que, por exemplo, entre os países que têm o maior número de idosos, a Itália, a Alemanha e a Grécia são os que estão na dianteira, e Portugal vai logo em quarto lugar. Mas depois, se invertermos, vermos desses idosos, quais são aqueles que vivem no seio da família, quais são aqueles que vivem sozinhos em casa, os países, notoriamente os países do norte da Europa, nomeadamente, por exemplo, a Alemanha, deixa de ocupar os lugares cimeiros da tabela e passa a ocupar os lugares de fundo. Isto é, apesar de ser um país onde existem existem 21% de idosos, esses idosos, a porcentagem desses idosos que vivem sozinho, que vivem desprotegido, na casa inferior à média da União Europeia. Isto é, não existe uma relação direta. Porque se nós analisarmos os dados, vamos ver que os países que tomam uma cimeira na tabela em que os idosos vivem sozinhos são aqueles que muitas das vezes nem têm grande número de idosos. Quando se fala, por exemplo, da Bulgária, do Chipre, da Croácia, ou seja, estes países, neste estudo, vê-se que mais do que uma questão de quantidade é também uma questão de qualidade e de atitude que a própria sociedade tem. É uma questão que tem um raiz cultural. Existem dados que estimam que a nível mundial, que em 2050 o número de pessoas com mais de 60 anos ultrapassa os 2 mil milhões de pessoas. Hoje são cerca de 400 milhões, ou seja, há um aumento gigantesco. Ou seja, como o Domingos disse, é preciso criar soluções para responder a esta necessidade. Soluções essas que partem a vários níveis, por exemplo, naquilo que o Domingos falava também das IPSS, que são organizações muito importantes na defesa e na proteção desses mesmos idosos, mas também todo um conjunto de políticas, que é isso também que nos traz aqui hoje, que devem ser tomadas, políticas essas que algumas delas já têm a sua origem no passado e que continuam hoje, mas que devem ser potencializadas para que o futuro seja mais risonho para os idosos portugueses. Muito obrigada, Luís, também pela tua intervenção. Luís Ministro, um futuro mais risonho para os portugueses, em particular para os idosos, que é o tema que nos traz até aqui hoje. Como é que podemos ver ou imaginar este futuro quando temos notícias de faltas de vagas nos lares, de idosos que vivem com baixos rendimentos, vagas altas até muitas vezes neste tipo de população, uma população mais vulnerável? O futuro para eles. Bom dia também. Antes de mais, bom dia. Os idosos, a população de Portugal cada vez mais idosa e há cada vez menos natalidade, o que leva a que a faixa etária, em geral, seja mais idosa em Portugal. Isso faz com que os idosos sejam em maior número e faz com que a população ativa seja menor. Se o governo, se as PCS não atuarem em condições nessa situação, vai provocar que os idosos se sintam mais sós e menos protegidos, porque se calhar nas aldeias menos habitadas são as aldeias mais idosas, que os jovens tendem a
fluir para zonas onde há melhores condições de vida. Ao caso das clínicas de cuidados continuados, por exemplo, a questão dos lares que estão sempre cheios é perfeitamente normal, porque não há resposta, atualmente não existe resposta adequada ao grande número de idosos que temos. Acho que aí deve ser uma atitude conjunta tanto de instituições particulares como privadas a aumentarem o número de vagas nesses lares para que de uma ou outra forma os idosos não se sintam totalmente sós e se sintam um bocado mais protegidos. Porque de facto as pensões que eles recebem são assim tão grandes que nos permite ter alguém a cuidar deles diariamente. As pessoas passarem assim por mais lares, onde eles de alguma forma com as pensões retribuíssem para o lar e que com 5 pessoas fosse capaz de tratar de 10 ou 20 idosos. Muito obrigada também, Luís, por essa intervenção. Rita, bom dia, obrigada por estar connosco, por estar connosco uma vez mais. São de facto diferentes realidades, aquelas que aqui temos, desde quando falávamos as ocupações dos lares, os baixos rendimentos dos idosos. Como é que se pode conjugar e conciliar todas estas realidades? O grande problema, a nossa maior preocupação é sobretudo, se calhar, com os idosos, quando falamos de idosos mais desprotegidos, mais vulneráveis, e idosos, sobretudo, de baixos rendimentos. Porque aqueles que têm grandes rendimentos, certamente que esses lares ainda têm vagas no sentido. É mais fácil para eles resolverem aquele problema. Mas quando falamos dos idosos com baixos rendimentos, como dizia o Ministro, como é que resolvemos isto? Não é só uma questão de vaga, é uma questão de eles terem dinheiro para. E muitas vezes, com certeza, antes de mais bom dia, mas muitas vezes não é só uma questão de dinheiro, é uma questão também de predisposição e de dependência emocional que as pessoas têm e de estarem predispostas a saírem de suas casas. Por muito que nós achemos, e porque agora uma idade que hoje nos permite ter este tipo de visão, que seja fácil sair de casa, eu não acredito que para um idoso seja fácil sair do seu lar, do sítio onde tem as suas coisas e onde está emocionalmente relacionado, para ir para um sítio que pouco ou nada lhe diz, por muito que seja bem assistido aí. Mas com certeza que reconheço que são as pessoas que têm mais carências económicas, que têm mais dificuldade em ter acesso a cuidados, muitas vezes de saúde primários, e a cuidados sociais, em terem assistência, em terem casas adaptadas. Tudo isto nos deve preocupar, porque são realmente essas pessoas que têm mais dificuldade de acesso. Agora, o tema dos idosos e da assistência que o Estado nos dá e que nós, depois da economia, lhes podemos dar, tem de ser analisado de uma forma transversal e também de acordo com todos os temas que nós aqui temos vindo a debater. Porque falar sobre a terceira idade, sobre os idosos, é também falar sobre a natalidade e o decréscimo da natalidade, é falar também sobre emprego, sobre a imigração e sobre segurança social, que são temas que nós temos vindo aqui a debater continuamente, e isto é um reflexo que todos têm sido pertinentes e atuais. Nós temos de ser conscientes das alterações sociais que têm vindo a ocorrer na nossa sociedade e das alterações demográficas. Está constitucionalmente previsto que os idosos têm direito à segurança económica, condições de habitação, convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento e marginalização social. É por isso essencial que as políticas de terceira idade englobem medidas de caráter económico, mas também social e cultural, para que estas pessoas se sintam integradas e tenham a possibilidade de se realizar a nível pessoal e de se sentirem ativas na sua comunidade. O domingo escolheu-se aí bem aqui o aumento da população idosa, que acontece a nível mundial, mas Portugal realmente tem uma população muito envelhecida que nos deve preocupar. E o facto de termos uma população idosa muito superior à população jovem é um indicador que nos revela uma dificuldade de renovação geracional, um reforço da população em situação de grande vulnerabilidade. Todas as pessoas
a maior parte das pessoas idosas são pessoas também muito frágeis e muito suscetíveis a que possam ser enganadas, possam ser assaltadas, são pessoas que não se conseguem defender da mesma forma que um adulto que ainda está na flor da idade, digamos assim. São pessoas que também têm exigências acrescidas ao nível de cuidados médicos e sociais, o que faz com que aumentem as prestações sociais. E tudo isto nos deve preocupar também ao nível da sustentabilidade da segurança social, porque se a taxa de natalidade diminui e a esperança média de vida aumenta, tudo isto cria um desequilíbrio que nós, de uma forma ou de outra, vamos ter de compensar. Ainda assim, a taxa de natalidade, e eu gostava de realçar isso, apesar da taxa de natalidade ter crescido em Amarante na última década, não significa uma descida tão acentuada como no norte e no restante norte do país, e isso, pelo menos, é um cenário positivo. Assistimos então a profundas alterações demográficas que todos aqui fomos consensuais a assinalar, e tudo isto nos leva a pensar em novas medidas para a proteção dos idosos, tanto a nível do alojamento como ao nível social e a nível de saúde, e a nossa sociedade tem de estar preparada para dar resposta a estas alterações. Todos nós temos de fazer aqui um esforço para perceber de que forma é que Amarante, integrada naturalmente no país, mas de que forma é que Amarante e as suas instituições pode dar uma resposta eficaz. Já lá iremos, muito obrigada Rita, já lá iremos tentar fazer essa análise, ainda que respostas e que apoios é que existem, mas para concluirmos, digamos assim, esta nossa primeira ronda. João, bom dia também. Há pouco falávamos aqui, ora, trazendo para debate o tema da solidariedade intergeracional, e como dizia agora também a Rita, é preciso, antes de mais, que os idosos tenham a predisposição para sair de casa. Estamos a falar de lares, mas antes de mais é preciso que eles próprios também correm. Como é que podemos falar de proteção de idosos quando temos todas estas realidades tão diferenciadas, tão difíceis de conciliar? Bom dia. Quando falamos neste tema, lembro-me de ter que falar aqui em 4 problemas essenciais em relação ao que tem vindo a acontecer em relação a este tema. Não sei se já falarem nessas porcentagens, mas 20% da população portuguesa tem mais de 65 anos e que 80% dos pensionistas recebem menos que o salário mínimo. 4 problemas que eu estava a falar há pouco. Começo por falar dos cuidados continuados prestados em unidades de internamento. São cuidados temporários e sem continuidade, mesmo sendo que a lei diz que, quando não há possibilidade de ter cuidado ao domicílio, deve existir um internamento permanente. Tem-se dito muito como solução, e até como usando isso como propaganda, os cuidados continuados prestados no domicílio não resolvem por 2 motivos. Não têm capacidade de resposta para quem necessita destes cuidados e não resolve situações de falta de condições domiciliárias. Como terceiro ponto, as instituições designadas sem fins lucrativos, as IPSS, que apesar de, na maioria dos casos, serem subsidiadas pelo Estado, não respondem às necessidades das comunidades, ora porque estão dotadas, ora porque não recebem idosos em determinadas condições de saúde. E como o quarto problema que identifiquei, os lares da terceira idade existentes, sendo privados, são acessíveis apenas a uma minoria da população, sem as mínimas condições exigíveis e cobrando preços verdadeiramente escandalosos. Esta não é uma solução possível para a maioria dos idosos, atendendo aos rendimentos das suas famílias. Posto isto, de identificar estes problemas que existem, na minha opinião, e têm-se vindo a agravar por causa das políticas de direita que têm sido feitas, é preciso romper com estas políticas de direita e ouvi aqui a Rita e o Diniz a falarem de soluções e eu
levam a crer que as soluções que eles possam propor não vão acontecer, porque eu tive o cuidado de ver o programa eleitoral do PSD em 2011 e do CDS, que é o atual governo. Tudo que está aqui no programa, que eu fiz aqui um breve resumo, sobre o que eles prometiam para melhorar na questão dos idosos, eu não encontro aqui um ponto que tenha sido cumprido. Tem aqui à minha frente a página do programa eleitoral do PSD, página 181, em que fala que tem o título do Programa de Emergência Social, em que se compromete para os portugueses. O programa será sobretudo, o programa será sobretudo dirigido para além das crianças e idosos a pessoas desempregadas que não tenham ou não se sabe o subsídio de desemprego e não estejam abrangidas por iniciativas de proteção social. São prioritárias as famílias em que 2 cônjuges estejam desempregados e em que as mulheres tenham idade superior a 45 anos. A base da estrutura será sempre nas freguesias, sinalizações das situações, acompanhamento e controle, e será prioritariamente gerida pelas IPSS e organizações de sociedade civil. O Programa de Emergência Social será gerido por um Fundo de Emergência Social. Propomos, em simultâneo, criar um cartão solidário destinado a apoiar a iniciativa e a envolver as entidades bancárias de acordo com o previsto na lei para as situações. Sabes quanto dinheiro foi gasto nesse programa até agora? 983 milhões de euros. 251 milhões de euros no último ano. O programa foi criado. Foi criado o programa, mas onde é que foi criado, por exemplo, o cartão solidário? Está aqui escrito. Mas o dinheiro foi gasto no apoio à emergência social. Aí falta o cartão. Não, mas falta o cartão. Se calhar falta o cartão. Mas foram gastos quase Esse cartão que estava a falar foi o cartão. 1.000 milhões de euros. Se calhar não se fez o cartão. Pode ter sido. Mas com esse apoio, achas que esse apoio que o PSD, 200 milhões de euros por ano, a mais. Achas que melhorou alguma coisa? Achas que A taxa de pobreza subiu para 18,7% em 2012, o valor mais elevado desde 2013, com 4,7,9% do ano anterior, que havia descido uma décima. Só os idosos e reformados escaparam à subida da pobreza com a subida das pensões mínimas. O governo subiu as pensões mínimas. Os idosos e os reformados foram os únicos que escaparam. Eu, quanto aos jovens e ao desemprego jovem, ainda admito que se possam fazer algumas críticas. Agora, quanto às pensões mínimas e quanto ao Fundo de Emergência Social, eu isso não consigo admitir. Tanto mais que já foi retirada a contribuição extraordinária este ano, 140 mil idosos. Portugal é o 4º país da Europa Voltaram a ter. que tem a taxa de idosos que vivem em piores condições. O 4º país da Europa. Sim, mas também vamos admitir, peço desculpa, vamos admitir que esse mundo também não chega em 2 nem em 3 anos. Né? O facto de estarmos na posição que estamos, ter o 4º lugar, não foi só desde 2011 até a data. Né? Precisamos ser sensatos naquilo que razoáveis. Não é? Sim, mas Não, o problema muda a data. Posso só intervir? Eu acho que só uma coisa. Ao falarmos das coisas, temos para já ter noção daquilo que estamos a dizer. Por um simples facto é que as coisas são feitas, mas ao gastar o dinheiro tem que ser um reverso sandália, que é onde é que ele foi aplicado e qual foi a melhoria substancial que ele trouxe para o país. Obviamente que gastar onde é que o dinheiro é aplicado é uma coisa boa, ninguém se vai opor. A estratégia política pode não ser, cada partido obviamente tem a sua estratégia política, é uma opção política, mas independentemente do meio para chegar ao fim, estamos todos consensuais que existe um fim que temos de alcançar. E ao falar das pensões, é o aumento das pensões. E tu falavas de que houve essa injeção de capital voltado para uma melhoria substancial e dados finais de 2013 e início de 2014 apontam que 79,6% dos pensionistas, ou seja, 80% dos pensionistas em Portugal recebem uma média de 364 euros. Eu dizia o João, mas é que 80% recebe 350 euros, números redondos. Isso está abaixo do limiar de pobreza, do valor mínimo para o limiar de pobreza. Também has de perceber que grande parte das pessoas que recebem estas pensões de sobrevivência são pessoas que não têm descontos de pelo menos 15 anos.
Não necessariamente. É a regra, é essa. Não necessariamente. Não tendo descontos. Vais dizer que quando 70% dessas pessoas não fizeram descontos, estamos a falar de 2 milhões de pessoas. É possível. 2 milhões de pessoas não fizeram descontos? É possível, tendo em conta que a manutenção bancária e a entrada no mercado de trabalho já feita previamente e, se calhar, Tanto mais que assim, isso da percentagem de idosos que temos, se formos a ver esses 2 milhões, certamente serão mulheres e pessoas que, se calhar, não é difícil de fazer. É só ver o critério de acesso à pensão de sobrevivência e saber quais são Não, aqui não estamos a falar de pensões de sobrevivência, estamos a falar de pensões. Pensões. Sim, mas pensões com esse valor têm de ser pensões de sobrevivência. Não necessariamente. Não necessariamente. É muito difícil uma pessoa ter uma reforma desse valor se descontou toda a vida. Eu explico, por exemplo, uma pensão por invalidez de uma pessoa que trabalhou 30 anos, 40 anos, recebe pouco mais de 350 euros e descontou 20 anos, por exemplo. É o valor que está tudo isso, porque às tabelas, uma pessoa que descontou. Imagina uma pessoa que tem 50 anos e teve um acidente e vai receber uma pensão de invalidez e descontou desde os 18 anos até aos 50. Não descontou e vai receber 364 euros, uma média. Sim, mas este valor que a Rita disse no Programa de Emergência Nacional, 250 milhões, tive acesso a uma tabela, por acaso, não tenho aqui, a faixa que levou um maior aumento na pensão final foi 2 euros e qualquer coisa. Ou seja, esse programa que está a fazer propaganda... Não estou a fazer propaganda, só dizer que este programa não tinha existido e o programa existiu. Não, eu não estou a dizer que existiu, estou a dizer que não foi cumprido. O programa não existe, está aqui este programa de emergência social, está no programa Eu do gostei de programa não aparece, desaparece. com 10 euros a mais ao fim do mês, se isso é suficiente para resolver os problemas que existem. Eu bem gostava de dar mais 20 ou 30 euros a cada formato por mês, claro que toda a gente gostava de ter mais dinheiro para dar. As promessas, isso. Mas não haver dinheiro para dar, é possível. Havendo esse aumento, mas às vezes... Eu acho que o que nos faz aqui, que não nos ligamos do assunto, é só para de forma de remate, sim, dos apoios sociais, mas só em termos de remate, eu acho que o problema nem é, obviamente estamos todos de acordo que a baixa é muito baixo, mas estamos a esquecer de uma coisa, é que o que é alto compensaria aquilo que é tudo muito baixo, porque temos 20%, uma faixa de 20% da população que recebe, há números, mais, por exemplo, existia em 2003 cerca de pouco menos de 10 mil pessoas que recebiam mais de 5 mil euros por mês. Por exemplo, a taxa de, se repararmos já que tem aqui um gráfico, e é interessante porque a taxa dos 500 para baixo é brutal, ocupa-nos pessoas que recebem até 250 euros, estamos a falar de muita gente, estamos a falar desses 80%, se calhar mais 70% desses 80% recebem uma média de 200 euros, 250 a 300 euros. Ou seja, mesmo para a faixa que nós chamaríamos do ordenado mínimo, que era aquilo que falavas há bocado sobre que seria pelo menos o ordenado mínimo, estamos a falar de uma faixa também muito reduzida desse bolo. Eu acho que o que nos deve caracterizar e o que devemos adotar é o porquê também do distanciamento. Havia haver uma maior harmonização. Obviamente, os que recebem mais, os que recebem 20, 30 mil euros, se recebem muito menos, em percentagem, parecendo que não, esses 2 euros eram transformados em 5 ou em 10. Naturalmente, é por isso que eu entendo que tem de haver uma reforma do sistema de segurança social e que se calhar passarmos aqui a um regime quase que misto, que as pessoas descontam obrigatoriamente até um determinado valor e sabem que a segurança social, quando se reformarem, que vai dar uma pensão até aquele valor e se quiserem descontam para um segundo. Isso é um debate Já falamos sobre isso. Porque nós também não podemos estar a penalizar as pessoas que descontaram toda a vida 2 e 3 mil euros, chegarem à reforma e não terem um valor proporcional ao que descontaram. Obviamente. Mas também convém, e isso é uma análise que deve ser feita também, de que esses que têm essas pensões tão avultadas, quais foram os descontos que fizeram e porque é que receberam tais pensões. Porque creio que a grande maioria não foi pelos descontos contributivos que teve durante a vida de trabalho, foi por outras regalias, por assim dizer.